Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente teve um pequeno probleminha com a webcam, mas não vai ter problema, certo? A única coisa triste é que vocês não verão a minha linda face, mas isso é apenas um detalhe. Vamos lá, vamos fazer a análise gráfica aqui. A primeira coisa que a gente tem que entender logo de cara é o seguinte: para a formação de uma tendência de alta, isso aqui é um dos temas do livro, inclusive, que vai sair esse mês, é necessário que a gente faça topos e fundos ascendentes, certo? Topos e fundos ascendentes é o que forma uma tendência de alta. Toda vez que há o rompimento, há a continuidade da tendência de alta. O fim de uma tendência de alta, obviamente, é traçado quando há falha para tentar formar um novo fundo e aí num novo topo, e aí a coisa vai deslanchando, certo? Essa é uma premissa básica de mercado. A gente pode voltar aqui que a gente vai ver isso acontecendo várias vezes, né? Como foi aqui, formou um topo, aqui um topo menor, aqui outro, não, aqui assim um outro topo. Então a gente foi vendo a formação de múltiplos topos até chegar ao fim lá em cima, onde falhou em criar um novo topo, certo? E aí a coisa desabou. Depois fez outro topo e aí desabou. Então esse é o básico de uma tendência. E aí quais são os pontos que a gente precisa ser extremamente inteligente quando a gente pensa em uma tendência de alta? A gente não precisa comprar em movimentos próximos à resistência. Por quê? Nesse momento o Bitcoin está próximo a uma zona de resistência formada aqui no fechamento desses candles aqui de trás, certo? Justamente na linha dos 21.000. Aqui é uma resistência de extrema força do Bitcoin, certo? Assim como aqui também foi uma resistência de extrema força e ele fez múltiplos toques nessa região aqui, até que ele pegou força e rompeu ela, beleza? O que a gente precisa agora para que a gente venha a deslanchar, a realmente começar um processo, uma bull run, onde a gente venha de fato deslanchar no gráfico? A gente precisa de um fundo ascendente. Isso aqui confunde-se com fundo ascendente, mas semanalmente falando, ele é minúsculo. Olha a diferença disso aqui para isso aqui. Então a gente tem um fundo ascendente tão minúsculo que é difícil você confundi-lo com o fundo gráfico realmente. O que a gente precisava aqui era de um evento, mesmo que ainda haja mais alguma alta, certo? Que buscasse uma reversão interessante, certo? Nem que buscasse a região dos 25.000, depois voltasse para 20 e voltasse a romper, certo? E aí sim a gente teria um fundo ascendente de extrema força e poderíamos dizer que é o início de uma bull run. É isso que a gente precisa agora. Ou algum processo de lateralização, porque o fundo ascendente também funciona em lateralização. Isso aqui foi um fundo ascendente em relação a isso aqui. Entendeu? Um fundo maior do que o fundo anterior. Então, se o Bitcoin sobe e lateraliza aqui mais um tempo, para depois subir e lateralizar aqui por mais um tempo, tranquilo. Porque nesse processo de lateralização ele vai dando uma lateralizada aqui no RSI, perdendo força no diário, que está extremamente esticado, e aí dá outra pernada para cima. E aí de novo, laterali, dá outra pernada para cima e entra no sobrevenda semanal. Seria basicamente isso, uma das coisas que pode acontecer com o gráfico nesse exato momento. Pode acontecer? Sim, pode acontecer, não tem problema nenhum. O ponto aqui é a gente entrar em zonas que a gente chama de zonas de negociação, seja lateral ou seja em pullback. Por quê? Nessas zonas de lateralização, a gente abre as melhores oportunidades de aumento de posição, como foi o que a gente falou em todos esses processos aqui. Toda vez que o Bitcoin estipula um fundo, é naquele fundo que a gente aumenta as posições. Falei isso para vocês ao longo de muito tempo. Isso se mantém. Seja no processo de lateralização, onde ele vai criar novos fundos, né, consolidar um valor, seja em um processo de pullback, ele vai formar um candle de reversão, ele vai formar um desenho gráfico de reversão, e aí a gente adiciona mais posições a ele. Então, Felipe, de uma forma geral, o que você está querendo dizer para a gente? Eu estou querendo dizer para vocês que, basicamente, nosso próximo objetivo agora é ficar de olho nessa reversão, que em algum momento ela vai acontecer para adicionarmos mais posições, certo? Então, se a gente for pensar que atingimos essa zona de resistência e aqui foi o fim da nossa festa, a gente pode ter para as próximas semanas aquele candle, aquele pullback que eu cansei de falar para vocês, que é aquele padrão gráfico onde sobe, tenta fazer uma reversão para ali próximo a 0,5 e volta a subir
violentamente. Isso pode acontecer? Pode. Pode ser basicamente essa semana que vai se iniciar hoje às 9 horas. A gente vem para buscar aqui 0,5, 18 mil, no máximo aqui uns 20. Não vai conseguir romper. Nesse caso aqui a gente teria que buscar basicamente até a região dos 19 mil, menos que isso seria um pouco complicado. Buscou ali 19 mil, terminou a semana aqui, a próxima semana a gente vem rompendo violentamente. Isso poderia ser confundido com um fundo ascendente, sim, porque no diário formaria exatamente lá um padrão de fundo e uma continuidade de alta. Enquanto aqui é um candle só, no diário são 7. Então serão 7 candles formando um fundo para posteriormente a alta. Certo? Então é algo que a gente pode esperar para a próxima semana, sim. Mesmo que haja uma continuidade de alta, né, eu não pretendo me desfazer de posições nenhuma aqui. Eu até pensei em desfazer um pouco de algumas posições que eu tinha da Atom, mas ela não bateu o alvo que eu queria, próximo a 15 dólares, então eu vou mantê-la. Inclusive estou pensando em adicionar mais posições quando, Felipe? Quando a gente fizer esse retorno. Eu estou de olho apenas nesse retorno e agora é o que eu digo para você. Esteja também apenas aguardando esse retorno. Eu não sei se para o próximo candle a gente vai vir rompendo, a gente vai buscar a zona dos 25 mil. O que eu sei é que em algum momento esse lucro vai ser executado e um fundo vai ser formado. Nesse fundo que vai ser formado é onde a gente tem que adicionar as nossas posições. Quando que isso vai acontecer, Felipe? Não sei. Mas quando acontecer eu vou trazer para vocês. Gente, olha só. Melhor chance que tem aqui de aumento de posição começou. Talvez a gente tenha uma estourada para cima. E aí você pensa, Felipe, mas e se estourar para cima e eu perder a chance de adicionar posições aos 20 mil dólares? Eu vou dizer que você é bobo. Por que você é bobo? Porque você já deveria ter posições adicionadas em 20 mil dólares quando ele atingiu esse fundo aqui e quando ele atingiu esse fundo aqui. Então, se você adicionou posições aqui e adicionou posições aqui, nesse momento você não precisa mexer no gráfico. Porque nesse momento o gráfico está esticado. Aonde que a gente quer pegar? A gente quer pegar nos momentos onde ele emite sinais de compra em fundo, não quando ele emite um sinal de continuidade de alta em topo. Por mais que você possa, sim, entrar aqui e pegar a melhor trade da sua vida, onde o Bitcoin simplesmente vai subir eternamente e ir buscar a zona dos 30 mil dólares por unidade, você pode. Mas aqui é um cassino. Aqui é um cassino. Enquanto aqui você tem uma evidência gráfica de que você estava em um fundo e mesmo que perdesse esse fundo, você sabe que você pelo menos comprou em uma zona de suporte, aqui é um cassino. E nesse cassino você pode acertar e estourar a tampa ou você pode errar e sentir uma dor profunda por não ter mais capital para aportar no fundo. Então é basicamente dessa forma que eu prefiro gerir o meu capital. Eu prefiro aguardar que haja um pullback para depois uma continuidade de alta e aportar nesse pullback, mesmo que ele seja aqui, eu sei que em algum momento ele vai fazer um retorno. E é nesse retorno que eu vou aumentar minhas posições. Melhor do que simplesmente aportar em um gráfico que acabou de subir quase 30% na semana, porque isso aqui é um convite a ter muita dor de cabeça, certo? Não é que seja errado, eu já vi esse filme antes muitas vezes, então aqui neste canal a gente ensina você a operar com segurança, e isso é seguro. Quer fazer de outro jeito? Eu quero pegar em 21 mil e que se dane que está em uma zona de resistência. Aí, amigo, Deus te abençoe, boa sorte, eu espero que dê certo para você, eu espero que se você decidir entrar agora, que você nunca veja prejuízo, até porque se continuar subindo eu também ganho dinheiro, então eu jamais iria querer que você se desse mal, pelo contrário, eu quero que você se dê bem, porque eu também estarei me dando bem. Nesse quesito, a gente tem que analisar também que houve rompimento de duas médias, tanto a 21 quanto a média 12, coisa que não acontece há muito tempo, inclusive a última vez foi bem aqui, no início do ano passado, certo? Só que a gente ainda não teve rompimento dessas médias entre si, né? Coisa que também só aconteceu para baixo no início do bear market lá em janeiro do ano passado, beleza? Então, um ano depois, cá estamos, ainda não temos o rompimento. Talvez esse seja o sinal mais adorável de o início de uma bull run, certo? Quando a gente desce para o diário, a gente vê, deixa eu dar uma limitada aqui nisso aqui, que esse rompimento de média já aconteceu. Então, obviamente, os sinais técnicos de alta,
eles vão vindo de baixo para cima. Eles acontecem primeiro numa hora, depois no 4 horas, depois no 12 horas, depois no diário, depois no semanal e depois no mensal. É assim que funciona o jogo, não tem problema. Essa é a ordem, até porque é lógico que seja essa ordem, certo? Dito isso, no diário a gente já teve esse sinal bem lá embaixo, próximo à zona dos 16 mil dólares, quando deu uma senhora pancada para cima. Tivemos o rompimento do super trend, então quer dizer, no diário a gente tem múltiplas métricas de continuidade de alta. Obviamente, esse quesito aqui do RSI ainda deixa a gente com muito medo, porque é isso que obviamente vai ser o ponto de início do retorno do Bitcoin. Segundo ponto, no momento que o RSI buscar a zona dos 50 próximo a ela, já é uma zona onde a gente vai imaginar que tende a gerar um nível de suporte. Nesse quesito aqui, a gente tem até valores onde no diário ele pode fazer essa reversão. Nada impede que ele faça uma reversão até aqui. Obviamente, 18.400 pode ser tocado, mas é interessante que seja pavio, tá? É interessante que se a gente voltar aqui, a gente feche o candle um pouco acima, próximo dos 19. Não quer dizer que não pode tocar no 18, mas é interessantíssimo que a gente feche no 19. Seria até mais lindo ainda se ele voltasse, tocasse na região dos 18.400 e fechasse ali em 19 com um desenho de um martelinho. Aí seria a coisa mais maravilhosa do universo, porque fecharia todos os nossos sinais diários e semanais de alta, e aí depois disso, amigo, era só alegria, era só aguardar o rompimento desses 21 mil aqui e boletar a Lamborghini. Era basicamente isso que a gente ia precisar. Segundo ponto, ou melhor, terceiro ou quarto, deixa eu dar uma olhada no mensal, porque eu tenho uma outra coisa para falar para vocês. Nesse ponto aqui, a gente está mirando uma range próxima a 0,5 até o final do ano, certo? Eu disse para vocês que o Bitcoin sobe em média 250% a 300% num cenário de pré-halving, né, o ano anterior ao halving. Isso foi cíclico, já aconteceu várias vezes e eu acredito que vai acontecer de novo sim. Por quê? Porque é cíclico e eu prefiro me ater ao ciclo. Nesse caso, a gente está mirando aqui entre 42 mil e entre 33 mil dólares, que seria 0,38 a 0,5. Então, entre altos e baixos, durante esse ano, a gente tende a buscar essa zona aqui da 0,5 em 42 mil. E eu acho, de coração, que quando nós atingirmos essa zona, a gente vai ficar num processo de lateralização infinito aqui até o halving acontecer. Quando o halving acontecer, a gente continua alto. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas o ponto é, eu irei adicionando posições a cada fundo formado. Buscou a 0,38, caiu na 0,23, compro. Buscou a 0,5, voltou até a 0,33, a 0,38, compra mais um pouco. E assim vai até que se inicie o halving. Mas eu tenho base técnica para dizer para vocês que esse ano a zona do 42 mil será tocada. Tanto que eu deixarei minha linha aqui, vou deixar até uma linha dourada, uma golden line, que tá mais para laranja, né? Vai ficar assim, certo? Eu acredito que até o final do ano esta linha aqui será tocada, e quando for tocada eu vou trazer para vocês, atingimos a nossa maior métrica do ciclo, e aí talvez a gente dê uma lateralizada a partir daqui. Então muitas das coisas que eu estou adicionando aqui embaixo eu espero executar até o final do ano nessa zona aqui. Tudo? Obviamente que não. Obviamente que não. Existem positions que eu estou começando aqui embaixo, que eu pretendo executar aqui. E, semelhantemente, existem coisas que eu só irei executar quando o Bitcoin atingir a sua range máxima do ciclo, que é aproximadamente 250 mil dólares por unidade. Tem uma análise completa lá no meu Instagram falando sobre isso. Se você não viu, dá uma olhada lá. Certo? Nesse cenário, o que a gente precisa pensar também? Quando o Bitcoin romper, aí a gente volta aqui para o semanal. Quando o Bitcoin formar o primeiro fundo fundo ascendente, que seria um fundo superior a esse fundo aqui, outro evento vai começar a acontecer. Assim que a Bull Run for decretada, que bateu o martelo e começamos uma Bull Run oficialmente, muitas criptos vão voltar a aparecer para o mercado, certo? Do mesmo jeito que quando aconteceu a mesma coisa lá em 2020, nasceu um monte de cripto, nasceu metade das criptos que a gente negocia hoje e outras novas nascerão.
Então é o momento da gente começar a estudar coisas novas, começar a entender sobre novas criptos, porque do mesmo jeito que a gente tem as criptos que a gente já estuda, as criptos que a gente já trabalha, a gente precisa entender que novas surgirão e a gente não pode ficar de fora do que vem para ser novo, certo? Nesse quesito, também não esquecer das antigas, tal qual o Uniswap, tal qual Link, que inclusive está numa range semanal lindíssima. Vou terminar de falar para vocês aqui lá no CoinMarketCap da Link. E finalizando o caso Bitcoin, é o que a gente tem para entender nesse exato momento, certo? Tá lindo, mas a gente trabalha com a realidade, certo? Então, quando a gente trabalha com a realidade, a gente tem que manter os nossos pezinhos no chão e entender que a coisa não acontece do jeito que a gente quer, ela acontece do jeito que ela tem que acontecer. E, infelizmente, nesse caso, precisamos de mais confirmações gráficas para bater o martelo e dizer é agora, beleza? Uma última olhada aqui em outra coisa que eu falei para vocês lá na rede vizinha e a gente finaliza. Essa métrica aqui me preocupa muito, porque isso aqui é um topo descendente em relação a esse topo aqui. E se a gente perder esse fundo aqui, no que seria a taxa de curva de juros futuras, a tendência é que o SP sangre muito. E o SP sangrando muito, a gente vem para perder esse fundo e a gente vem para buscar esse fundo aqui lá embaixo, próximo a 3.500, que inclusive metade dos analistas acredita que vai ser testado esse ano. Se isso aqui acontecer, a gente perder esse fundo, semelhantemente, a curva de juros perder esse fundo aqui, esse aqui é brasileiro, a gente no mínimo volta para retestar lá embaixo a região dos 15.500. Isso anularia toda a felicidade que a gente está tendo agora. É por isso que eu sou tão incisivo para dizer para vocês que por mais que esteja lindo, por mais que esteja bonito, a gente ainda precisa da confirmação final, que é um fundo ascendente, né? Um pullback para uma nova zona de suporte que seja superior a essas zonas aqui. Quando isso acontecer, aí sim a gente começa a ficar feliz de verdade. Até que isso aconteça, SP500 ainda pode causar muito estrago e semelhantemente a curva de juros também. Então não esqueçam desses detalhes, certo? Fiquem com muito cuidado aqui. Amanhã a gente vai ter mais algumas métricas de entendimento, porque vai abrir o SP e a gente vai saber se vai subir ou se não sobe. Eu vou trazendo para vocês todo tipo de informação que tiver sobre isso aqui, então fiquem atentos tanto aos vídeos do TikTok quanto aos vídeos do Instagram. E se você ficou até aqui, eu te agradeço muitíssimo, certo? Muitíssimo mesmo. E não esquece de deixar o seu like, beleza? Ainda esse mês a gente vai trazer mais informações sobre o livro, tem muita gente me perguntando sobre ele. A gente vai trazer mais informações, é um livro para quem quer realmente entender sobre a análise gráfica, não vou me delongar muito aqui falando nele agora, a gente vai conversar com ele mais para frente, mas é basicamente isso, mais material de estudo. Eu não vendo aqui para vocês Porsche, Lamborghini, modelos e iate, eu vendo a realidade. E a realidade é que para ganhar dinheiro nesse mercado tu tem que estudar muito, irmão, mas tu tem que estudar muito, porque enquanto tu acha que é só entender padrão gráfico, tem analista ganhando milhões que acorda 5 da manhã e já leu 33 livros só esse ano. Então se tu quer ganhar dinheiro igual esses caras, não tem jeito, não é só comprar e esquecer que tu tem um ativo, tu tem que estudar muito nesse mercado. E é mais um material que vai te ajudar para isso. No mais, muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente falou muito hoje, mas eu creio que a gente falou de coisas importantes. E é isso. Valeu. Tamo junto.